noite a todos. Com imensa alegria, mais uma vez nos reunimos nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, agradecendo sempre a Deus e a Jesus as bênçãos de estudar a doutrina espírita e de podermos contribuir na sua divulgação, falando dos ensinos do Evangelho de Jesus, que nos consola, que nos fortalece, que nos oferece os meios de melhorarmos. E assim rogamos a Jesus e a espiritualidade amiga presente que nos inspire esta noite e envolva os nossos corações em bênçãos de luz e de paz. Meus irmãos, no livro Pão Nosso, capítulo 82, na mensagem intitulada Em Espírito, Emmanuel nos convida a uma reflexão quando diz: quem vive segundo as leis sublimes do Espírito respira em esfera diferente do próprio campo material em que ainda pousa os pés. E são nas dificuldades, nas aflições da estrada, que recolhe os recursos para a própria iluminação e engrandecimento. Permanece ali, apostos, vendo os obstáculos passar, como ver as nuvens correr. Ama a responsabilidade, mas não se prende à posse. Permanece atento às obrigações da sementeira. Todavia não se inquieta com a colheita, porque sabe que o campo e a planta, o sol e a chuva, a água e o vento pertencem ao eterno doador. Bem-aventurado o homem que segue vida fora, em espírito. Para ele, a morte aflitiva não é mais que alvorada de novo dia, sublime transformação e alegria despertar. O ponto de vista é o tema desta noite, para juntos refletirmos sobre a importância de desenvolvermos em nós um novo olhar, o olhar espiritual, um novo ponto de vista. Meus queridos irmãos, no livro Boa Nova, capítulo 15, o espírito de Humberto de Campos narra uma história extraordinária e muito emocionante. Ele inicia dizendo que entre a multidão que acompanhava Jesus nas suas palavras, nas suas divulgações, nas suas pregações do lar, havia uma mulher de rara dedicação, de nobre caráter, das mais altas conhecidas, colocadas de Cafarnaum. Joana de Cusa possuía verdadeira fé. Entretanto, ela não conseguia se livrar das angústias, dos desgostos do dia a dia, porque o seu companheiro de lutas não aceitava as claridades do Evangelho. Então ela ali, incomodada no íntimo, procura Jesus. Em um momento que ele estava descansando em casa de Simão Pedro, e fala para ele sobre as suas contrariedades, sobre as suas aflições. O seu esposo não tolerava a doutrina de Jesus. Alto funcionário de Herodes, estava sempre ali em contato com os representantes do império,
partir das suas preferências religiosas, ora com os interesses voltados à comunidade judaica, ora com os deuses romanos. Joana de Cusa confessou ao Mestre os seus temores, as suas lutas, falou das suas amarguras, nas divergências religiosas entre ela e o esposo. Jesus, após ouvir aquela nobre dama, disse: Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Certas manifestações religiosas não passam de vícios populares. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Agradece ao Pai o haver te julgado digna do bom trabalho desde agora. O teu companheiro não te compreende, compreender-te-á um dia. É leviano, indiferente, ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa. Joana, servindo ao teu esposo com dedicação amorosa, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me dos teus receios, das tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo ainda mais. O são não precisa de médico. Além do mais, não dá para colher uvas e espinheiros, mas podemos preparar o solo. Joana, então pergunta: Mestre, a vossa palavra me alivia o espírito. Entretanto, é difícil compreender no ambiente doméstico. Não te julgas necessário que eu lute para impor os vossos princípios? Agindo assim, não estaria reformando meu esposo para o vosso reino? Jesus sorriu e disse: quem estará em condições de estender as mãos fraternas? Será aquele que já atingiu as margens do conhecimento com o Pai? Ou será aquele que ainda se debate nas ondas da ignorância, da desolação, da inconstância, da negligência do espírito? Quanto à imposição das ideias, por que motivo Deus não impõe a sua verdade, o seu amor aos tiranos da terra? Por que motivo Ele não fulmina com raio aqueles que espalham misérias, destruição com forças sinistras da guerra? A sabedoria celestial não extermina as paixões, transforma-as. O Pai não impõe a reforma a seus filhos, esclarece-os no momento oportuno.
e da colaboração nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, ama o teu companheiro como se ele fosse teu filho. Não percas tempo em desistir. Deus não trava contendas com as suas criaturas. Trabalha em silêncio. Esforça-te também em silêncio. E quando convocada ao verbo doce, quando convocada a falar, ao esclarecimento, fala com o verbo doce, ou enérgico segundo as circunstâncias. Ama o teu companheiro, como se fosse um material divino que o céu colocou nas tuas mãos. Joana experimentou um brando alívio no coração e, agradecendo Jesus com um olhar carinhoso, ainda ouviu a voz do Mestre a lhe dizer: vai, filha, ser fiel. Desde esse dia, a mulher de Cusa experimentou na alma a claridade de uma resignação, sempre pronta ao bom trabalho. Começou a observar no seu esposo apenas o que ele possuía de bom. Mais tarde o céu lhe enviou um filhinho. E sem ouvir das recomendações do Mestre, ela transformou as suas dores em um hino de triunfo silencioso. Passaram-se os anos e o esforço perseverante multiplicou os bens da fé. Infelizmente, as perseguições políticas desabaram sobre o seu companheiro. Joana se manteve firme. Ele, ao contrário, torturado pela vaidade física, pelas moléstias que envenenaram o corpo, volta ao plano espiritual. Em noite de sombras tempestuosas, Joana experimentou os dissabores mais amargos. Ela vai procurar trabalho para se manter com o seu filhinho. Algumas amigas que ela tinha não entendiam por que Joana trabalhar, como assim? Foi pedir explicações a Joana. Joana então esclarece que Jesus havia trabalhado calejando as suas mãos no serrote daquela modesta carpintaria e que ela se submetia à situação de subalternidade no mundo, dedicando-se primeiramente ao Cristo, de quem ela se havia feito escrava devotada. Cheia de alegria sincera, Joana de Cusa esqueceu do conforto da nobreza material. Dedicou-se aos filhos de outras mães. Ocupou-se com os trabalhos mais subalternos para que seu filhinho tivesse pão. No ano 68, quando as perseguições ao cristianismo iam intensas, vamos encontrarmos nos espetáculos do circo uma velha discípula do Senhor, amarrada no poste do martírio, ao lado de um homem novo que era o seu filho.
ante o vozerio do povo, foram ordenadas as primeiras flagelações. Abjura, exclama o executor das ordens imperiais, de olhar cruel e sombrio. A antiga discípula do Senhor contemplava o céu sem sequer dizer uma palavra de negação, uma queixa. Então, o açoite vibra no rapaz seminu que exclama entre lágrimas: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nós perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. Pela primeira vez, dos olhos de Joana rolaram lágrimas abundantes. As rogativas do seu filho eram como lanças que rasgavam o seu coração. Abjura, Joana ouvia aqueles gritos, recordando a existência inteira. O lar risonho e festivo, os desgostos domésticos, as emoções maternais, o fracasso, a desesperação e a morte do seu esposo, a viuvez, a desolação, as necessidades mais duras. E seguindo diante daqueles gritos de seu filho, ela recordou que Maria também fora mãe e que, vendo o seu Jesus ali crucificado no madeiro da infâmia, soubera conformar-se com os desígnios divinos. Mas acima de todas as recordações, parecia-lhe ouvir aquela voz do Mestre em casa de Simão Pedro: vai, filha, sê fiel. Então Joana, tomada por uma força sobre-humana, contempla a primeira vítima ensanguentada e, fixando no jovem um olhar profundo e indefinível na sua dor, na sua ternura, exclama firmemente: cala-te, meu filho. Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa. E neste momento, os verdugos, os inimigos ali, entre os aplausos delirantes, começaram a acender as fogueiras. E em poucos instantes, as labaredas lamberam-lhe o corpo envelhecido. Joana contemplava aquele povo que não lhe entendia o sacrifício. Os gemidos, a dor eram ali abafadas no seu peito. E diante de tantos impropérios que ela foi cercada, um deles perguntava: o teu Cristo apenas te ensinou a morrer? E ela ainda teve forças para dizer: não apenas a morrer, mas também a vos amar. E nesse instante, ela sente a mão consoladora do Mestre a tocar suavemente os seus ombros. E escuta aquela voz carinhosa e inesquecível
Espiritismo, capítulo 2, item 5, esclarece que para aquele que se coloca pelo pensamento na vida espiritual, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada no país ingrato, onde as vicissitudes, as tribulações não passam de incidentes que devem ser suportadas com paciência, por saber que é de curta duração. E onde se deve também seguir confiante, com bom ânimo. Joana de Cusa experimentou na alma a claridade de uma resignação, como se o ensinamento de Jesus estivesse gravado em sua alma. E considerando que antes de ser esposa da terra, já era filha daquele pai, que ele compreendia, que ele conhecia a generosidade e os sacrifícios. Aquele pai é o nosso pai. E aí lembramos do Salmo de Davi 139, quando inicia dizendo: Senhor, Tu me sondas, conhece o meu sentar, o meu levantar, de longe percebe o meu pensamento. O nosso Pai conhece as nossas necessidades. O nosso Pai conhece quando nos esforçamos. Ele nos sonda. Ele de longe percebe os nossos pensamentos. O Evangelho de Jesus convida a aproveitarmos a existência como mais uma oportunidade de aprendizado nessa grande escola da vida. E é essa escola que nos convida a passarmos de ano, que nos convida a evoluirmos, que nos convida a nos elevarmos na direção do amor de Deus. O Pai Celestial nos oferece a reencarnação como o princípio básico do Espiritismo, com a bênção do esquecimento do passado, nos possibilitando a correção de nossas imperfeições, através do trabalho de nossa reforma íntima, através do trabalho do bem para o bem de todos. Quando se tem essa consciência, não se teme a morte, porque sabe que a morte não é o fim de tudo. Entende a morte como a libertação do cativeiro da carne. E que é um momento em que se abre novamente a porta de retorno à vida de espírito livre, onde podemos retornar em melhores condições e mais felizes. Porém, aquele que só vê a vida presente e que duvida da vida futura, infelizmente só vai colocar os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus objetivos, os seus valores na vida terrena, naquilo que pode lhe dar temporariamente algum prazer. E são pessoas que colocam a felicidade em ter coisas. Ficam ansiosos, angustiados. Há sempre algo que não tem, que lhe faz falta.
diante de uma perda, o que acontece? Se desespera. Entra em um sofrimento terrível. Mas o Espiritismo nos convida a irmos em busca do ser e não do ter. Ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa do bem, fazer o bem, olhar o mundo como ele é, aceitar as pessoas como elas são. Uma vez perguntaram a Chico Xavier como ele via o mundo. E ele respondeu: aí eu vejo o mundo como ele é. E como você vê as pessoas, Chico? Aí eu vejo as pessoas como elas são. E como você se vê, Chico? Ué, eu continuo mesmo. Porque ele tinha esse olhar ampliado. Esse olhar espiritual do qual nós somos convidados a desenvolver em nós, a ampliar, a sair do limite que o mundo material oferece. Na Revista Espírita, julho de 1862, Allan Kardec esclarece que o Espiritismo nos mostra a vida no que ela é, colocando-nos no ponto de vista da vida futura, pelas provas que nos oferece, pela intuição clara, precisa e lógica que nos dá. Para o Espírito é uma certeza adquirida, é uma realidade. E faz ainda mais, nos mostra a vida da alma, o ser essencial, o ser pensante, remontado no passado, a uma época desconhecida, estendendo-se indefinidamente pelo futuro, de tal sorte que a vida terrena, mesmo de um século, não passa de um ponto nesse longo processo. E aí Kardec nos faz uma pergunta para refletirmos ao dizer: se a vida é tão pouca coisa comparada à vida da alma, o que serão acidentes da vida? Meus irmãos, o que serão perdas materiais? Se ao deixarmos o corpo físico, apenas levaremos os valores emocionalmente acumulados, sejam eles quais forem. Portanto, encomendar caixão com gaveta não vai dar certo, porque não vai levar nada de material. Não vai, porque apenas levaremos conosco aquilo que podemos agregar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso espírito. Na obra Ideias e Ilustrações, o Espírito Meimei narra uma história de um velho ceramista. Ele fazia muitos vasos belíssimos. Certa vez, ele adoeceu gravemente, passando por enormes dificuldades. Os seus parentes, que ele mais ajudou, moravam muito distantes, pareciam, na verdade, terem perdido a memória. Não tinha ninguém para lhe ajudar. Então, ele passou a viver da caridade pública. E um dia, esmolando, ele caiu na via pública, quebrou uma das pernas e foi obrigado a passar um longo tempo na cama. E ali ele chorando,
fez uma prece a Deus para que lhe enviasse algum conforto para os seus males. Ele dorme, sonha com um anjo. O anjo leva ele para o antigo forno onde eram preparados os vasos, mostra algumas de suas obras e pergunta: mas como é que pode serviços assim, tão perfeitos? E o ceramista, todo orgulhoso de suas obras, disse: usando o fogo com muito cuidado, com muito carinho, com muito zelo no serviço da perfeição. Algumas vezes, retomando com os vasos 2 ou 3 vezes, no calor intenso. E aí o anjo pergunta: e você conseguiria realizar essa tarefa sem o fogo? E ele responde firmemente: nunca. O anjo então diz a ele: pois é, meu irmão, assim também é o sofrimento e a luta. São chamas invisíveis que o Pai Celestial criou para o embelezamento de nossas almas, que um dia serão vasos sublimes e perfeitos no serviço do céu. E aí, ele acorda, compreende a vontade divina e rende graças a Deus. E aí vamos refletir. Todo aquele sofrimento que ele estava passando, toda a necessidade, todas as dores, desapareceram quando ele acordou. Ele fez uma prece, foi dormir, sonhou com um anjo e quando acordou, a perna dele estava curada, as necessidades tinham cessado, aqueles parentes que haviam esquecido dele estavam ali ajudando ele? Não. Mas o que aconteceu de tão especial? Aconteceu que ele se permitiu desenvolver um novo olhar, um novo ponto de vista. Apesar das dores, dos sofrimentos, ele compreendeu a vontade divina. E é isso que diariamente nós somos convidados a desenvolver em nós, diante de uma dificuldade, diante das dores, diante das aflições, porque muitas vezes esquecemos que justamente estamos num mundo de provas e expiações. Então, nos lembra Allan Kardec que estamos na Terra para desenvolver as potencialidades do espírito imortal. E aceitar essa verdade nos leva a dar às coisas o valor que elas têm. Allan Kardec faz uma comparação muito simples, mas muito esclarecedora também, ao dizer que aquele que se identifica com a vida futura é como um rico que, ao perder uma pequena soma, não se abala. Porém, aquele que concentra todos os seus pensamentos na vida presente é como um pobre que, ao perder tudo o que possui, cai em desespero. Allan Kardec coloca essas duas situações do viver na Terra para nos mostrar que aquele que compreende a vida futura age em qualquer situação, seja ela qual for,
como um rico que pede alguma quantia e não se dá. Meus queridos irmãos, estamos em uma existência, em uma experiência na existência da qual nós nos encontramos. Tivemos experiências no passado, teremos outras experiências em existências futuras, porque somos espíritos imortais. Então, por que temer uma situação difícil? Por que temer a dor? Por que temer a necessidade? Por que temer a aflição? Jesus nos lembra: no mundo tereis aflições. Mas aí o que ele faz? Ele nos pede: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo interior, vencer as nossas sombras. Na época de Jesus, os homens não podiam compreender. E por esse motivo ele reservou a outros tempos o fazê-lo conhecido. No livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 6, Allan Kardec esclarece que na época de Jesus faltava aos homens os conhecimentos necessários. Para eles a Terra era o centro do universo. Tudo lhes era limitado no seu ponto de vista. Mas aí, Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7, nos lembra, deixando muito claro, que o Espiritismo, ele dilata o pensamento. Ele rasga horizontes novos, nos mostrando que podemos sim, com vontade firme e sincera, através do uso do nosso livre-arbítrio, buscarmos sempre, escolher sempre a boa parte. Jesus, estando em Betânia, povoado próximo de Jerusalém, aceitou o convite de Marta, irmã de Maria e Lázaro, para que estivesse entre eles. Maria ficou ali impressionada, encantada com as palavras do Mestre, e senta-se aos seus pés para continuar ouvindo o Mestre. Marta, diferentemente, se entregou aos afazeres domésticos. Então, Marta, distraída com muitas coisas, ela se incomoda, porque Maria não está ajudando a ela. Então ela se aproxima de Jesus e disse: Senhor, a ti não importa que Maria me ajude? E Jesus responde: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Quantas vezes não estamos justamente agindo como Marta? Distraídos, ansiosos, afadigados pelas coisas materiais, dando todo o tempo às coisas materiais como se fossem as mais importantes. E quanto tempo temos dedicado às coisas espirituais? Reflitamos. No livro Fonte Viva, capítulo 32, na mensagem intitulada A Boa Parte, Emmanuel
nos pede: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos, das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. E aí Emmanuel nos convida a uma reflexão sublime sobre a lição divina, ao dizer que quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Meus irmãos, somente quando temos a certeza da vida futura é que podemos aproveitar melhor a vida presente. E é essa certeza que faz desenvolver em nós um novo ponto de vista, um novo olhar. Mesmo diante das dores, das dificuldades, das necessidades, nos faz desenvolver um novo olhar espiritual. Com um olhar de serenidade, de esperança, de solidariedade, de confiança em Deus, em Jesus, na espiritualidade amiga e em nós mesmos. Que Deus, o nosso Pai e o Mestre Jesus, abençoe a todos nós, que possamos retornar para os nossos lares, envolvidos de muita paz e proteção. Muito obrigada a todos.